que você precisa responder numa entrevista para você ser aprovada? E será que tem alguma coisa que se você falar, você vai ser reprovada na hora? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje, então já fica por aqui. Para você que não me conhece, eu sou a Lu Carvalho, sou mentora de carreira e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou responder perguntas que me fizeram lá no Instagram e no TikTok. Eu fiz um vídeo falando, gente, manda todas as perguntas que vocês tiverem sobre entrevista que eu vou responder num vídeo. Então hoje chegou esse vídeo, então é um vídeo respondendo perguntas dos seguidores, tá? Então são todas perguntas sobre entrevistas e eu vou responder elas aqui com todo o detalhe que eu puder, tá? Mas se ficar alguma dúvida, já sabe, pode deixar aqui nos comentários que sempre que eu postar um vídeo ali no primeiro dia eu vou responder as perguntas que tiverem. Então vamos lá, primeira pergunta da Thalena Macedo. Gente, as pessoas colocam uns nomes estranhos assim nas redes sociais, às vezes eu erro o nome, tá? Mas desculpa. A Thalena Macedo perguntou: como deixar o RH ciente da nossa grande vontade de trabalhar naquela empresa de forma que pareça sincero, porém não apelativo? Sendo sincera e não apelativa. É meio óbvia essa resposta, mas é isso mesmo. Por exemplo, né, eu quero trabalhar numa empresa porque ela é super reconhecida na cidade que eu moro. Né? Acontece muito, principalmente quando a gente fala de cidades de interior, às vezes tem uma empresa que ela é referência ali na região. Eu falaria isso, eu adoraria trabalhar numa empresa que é referência na região. Eu entendo isso como uma grande conquista profissional. Você pode falar isso. Você quer trabalhar numa empresa porque você entende que ela é uma referência ou ela tem uma cultura que você acha super alinhada com o seu estilo de vida. Você vai falar isso. Aqui a ideia, gente, é não ter medo de ser sincera, de mostrar realmente como é que você se conecta com a empresa. Não tem que ter medo de falar a verdade. Apelativo é meio que trazer uma coisa muito geral. Por exemplo, né? Eu quero trabalhar na empresa XPTO. Eu quero trabalhar na empresa XPTO porque vocês são maravilhosos, vocês são incríveis. Entende que é genérico? Não traz muito dado? A ideia aqui, para não ficar apelativo, é você trazer exatamente como é que a empresa se conecta com uma vontade sua de carreira. Então, é assim que você responde que você tem interesse, sem ficar apelativo. Aqui a pergunta da Gabi S. Veloso. Em uma entrevista, se destaca mais a pessoa que pergunta sobre tudo ou que só escuta e aceita todas as questões? Na verdade, gente, não é o volume de perguntas que você fizer que vai fazer você se destacar ou não dentro de uma entrevista. Vai depender muito da conexão com o entrevistador. Tem gente, já aconteceu muito comigo, né? Tô ali fazendo uma entrevista e tal, e a pessoa começa a fazer várias perguntas, e sabe, a gente percebe que é ensaiado, né? Então começa a perguntar qual que é o desafio da vaga, ou então tem chance de crescimento, tal. Aquelas perguntas que são interessantes sim, fazer pro entrevistador, mas poxa, a gente tá no meio da conversa ainda, eu tô fazendo algumas perguntas ainda e a pessoa já tá me interrompendo, tá ali interrompendo o fluxo da conversa. O ponto aqui é esse, assim, será que essas perguntas vão interromper o fluxo da conversa? Querendo ou não, gente, é uma entrevista, ele é um processo de venda seu, né, do seu perfil profissional pra empresa, mas também da empresa pra você, então é importante estabelecer um diálogo. Não existe um número mínimo ou máximo de perguntas, não existe essa coisa de, será que eu preciso fazer perguntas pra mostrar interesse? Vai ficar ali. O que eu posso te falar que com certeza funciona para qualquer entrevista é você se preparar sim para as entrevistas, mas não querer ensaiar perguntas. Entenda que de fato é um processo de diálogo e aproveita esse processo para entender se a empresa serve para você, mas também para se vender. A Gabi fez outra pergunta que eu achei muito boa. A roupa que estamos vestindo é importante? Se sim, como se vestir? Vamos lá, gente. Isso funciona para entrevista, mas funciona para qualquer outro momento social. A roupa que a gente tá vestindo, a nossa aparência, ela tem sim um impacto inicial. E aí eu sei que vai ter várias pessoas falando, não, mas a gente não tem que se importar com a aparência, blá, blá, blá. Cara, eu também concordo que a gente não deve avaliar uma pessoa só pela aparência. E não é o que normalmente os bons RHs fazem. A gente avalia a pessoa ao longo da entrevista. Porém, não é nenhuma decisão racional que a gente tem, que a gente olha uma pessoa, essa primeira impressão, a gente automaticamente, em pouquíssimos segundos, sem necessariamente raciocinar, a gente cria um juízo sobre essa pessoa. Então, sim, a roupa é importante, mas não no sentido de, vai ser o que vai te aprovar ou não. A roupa é importante só nessa questão de, gerar uma boa primeira impressão. Aí você me perguntou também, né? Qual roupa, então, eu utilizo?
Gente, depende da empresa. Se você vai, por exemplo, para uma entrevista para um banco, é legal você ir com um pouquinho mais de formalidade. Não precisa de terno, gravata, não é isso, né? Não precisa ir de blazer necessariamente, exceto que esteja frio. Mas a ideia é você trazer um tom um pouquinho mais formal. Se você vai para uma empresa que é uma startup mais modernosa, se você for de terno, vai soar estranho. Não se conecta com a cultura da empresa. Então aqui é legal você fazer uma pesquisa sobre um pouco como que as pessoas se vestem, como normalmente as pessoas estão, para você se vestir parecido com essas pessoas. A ideia não é você se destacar ou existir um uniforme único para você ir bem na entrevista. Isso não existe. A ideia é que você esteja conectado com a empresa. Teve uma vez que eu fui participar de uma entrevista para estágio técnico, então faz muitos anos isso, deve fazer uns 12, 13 anos que isso aconteceu. E a empresa que eu fui fazer a entrevista, ela era uma empresa super formal, uma empresa japonesa super formal. E eu não sou uma pessoa ultra formal, e anos atrás eu era menos ainda, né? Eu não tenho muitas referências de pessoas que trabalhavam em escritório. E aí eu fui de jeans, e eu fui com um blazer preto, gente. Assim, pensa num look que não tinha nada a ver com a minha essência, assim. Claramente eu estava desconfortável com a roupa. E eu falei isso na entrevista. Falei, me falaram que era melhor vir de calça social pra parecer mais formal, mas eu não queria vir vestida igual um pinguim. Só que o moço tava vestido de blazer preto e calça preta, tipo, fui muito sem noção. Obviamente eu fui reprovada. Pra mim esse também é um limite, né? Até que ponto você se sente confortável onde você tá. Eu claramente não estava confortável, eu claramente não ia servir pra trabalhar naquela empresa também. Então foi uma experiência engraçada e eu espero que você não passe por isso. Então é só questão desse ajuste mesmo de, como é que você vai se conectar com a empresa. O Biel, ele fez uma pergunta que tem 50 perguntas dentro, né? Como agir numa dinâmica? O que fazer quando alguém pedir pra você escolher uma imagem e falar sobre? E o que fazer pra não se sentir nervoso e gaguejar? Vamos lá dividir essa pergunta aqui. Primeira parte, como agir numa dinâmica? Gente, dinâmica, normalmente a gente usa dentro de processo de seleção quando a gente tem muitos candidatos e a gente precisa ali filtrar mais candidatos de uma vez. Normalmente a gente usa isso dentro de programas de trainee, dentro de programa de estágio. A maior dica, a maior sugestão que eu posso te dar é: seja uma pessoa ativa no grupo, então realmente coloca ali sua opinião, se coloca pra agir em prol do grupo, mas toma muito cuidado pra não ser uma pessoa chata, aquela pessoa que só a sua opinião conta, só você fala. Uma dica que eu te dou é: escuta o que as outras pessoas estão falando e tenta conectar o que as pessoas estão falando pra você chegar numa solução. Meio que tenta ajudar a liderar, a chegar numa conclusão do grupo. Em boa parte das empresas, esse é um comportamento bem bacana, mas de forma geral é isso, gente. Tenta agir ali da melhor forma possível, participando do grupo, mas sem ser chato. E quando o entrevistador pedir pra escolher uma imagem e falar sobre, gente, aqui vale pra tudo, tá? Escolha que animal você seria, que pessoa da história você seria, que cor você seria. Teve uma vez que me perguntaram que sabor de sorvete eu seria. Gente, primeiro que assim, isso é um tipo de entrevista um pouco mais antigo, que já tem caído bastante em desuso, mas pode ser que isso ainda aconteça com você. A maior sugestão que eu posso te dar aqui, mais importante do que o elemento que você for escolher, é a justificativa. Então, por exemplo, né, que cor que eu seria? Eu seria o vermelho, porque eu sou uma pessoa que intensa, que tem opinião, que gosta de trabalhar, que não, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. O que o entrevistador vai pensar não é sobre o vermelho, vai ser sobre toda a justificativa que você fizer. Então, dependendo da vaga, essa intensidade vai funcionar e dependendo da vaga, não. Então, você não tem como descobrir. Exceto que, por exemplo, estou fazendo uma entrevista para estágio. Que animal você seria? Eu seria, sei lá, um castor, porque ele trabalha em equipe, blá, blá, blá. Essa justificativa é o mais importante, tá? Teve uma vez que eu tava numa dinâmica de estagiário, e a ideia era falar sobre uma figura histórica. Que figura histórica você seria e por quê? Teve uma menina, eu não lembro o nome da pessoa, eu não lembro o nome da figura histórica que ela falou, mas ela falou a figura histórica, ela falou assim, porque ela não seguia nenhuma regra, ela quebrava todas as regras e não tinha limites pra ela, não sei o que lá. Cara, pra uma vaga de estágio numa empresa um pouco mais conservadora, essa justificativa não conectava. Teve um cara que falou Bob Esponja e ele fez uma justificativa que conectava com a empresa. Então,
É meio ridículo, mas é verdade. O ponto aqui é, a justificativa tem que conectar com a empresa. Tenta ser inteligente nesse sentido. E aí tenta não pegar animais, cores não tem isso, mas assim, animais, por exemplo, muito polêmicos, né? Eu, por exemplo, né, se eu fosse falar, que animal eu seria uma cobra, sei lá. E aí o porquê na minha cabeça é porque, sei lá, eu sou Sonserina, né, do universo do Harry Potter. Mas cobra tem, de maneira geral, uma coisa de, ai, nossa, é peçonhenta, não sei o que lá. Eu jamais faria uma cobra numa entrevista, porque é visto como um animal ruim. Eu colocaria um animal ali normal, e aí eu capricharia na justificativa. Sempre a justificativa vai ser o mais importante. E o que fazer pra não se sentir nervoso e gaguejar? Eu vou ser sincero, se você tá nas suas primeiras entrevistas, ou se faz tempo que você não faz entrevista, você vai ficar nervoso e você vai gaguejar. Então assim, se leve no bom humor, brinca um pouco com isso com o entrevistador, né? Fala, eu tô um pouco nervoso. Não tem problema. O ponto é, você precisa se preparar ao ponto desse nervosismo não atrapalhar você contar aquilo que você precisa contar e você estar 100% presente dentro da entrevista. Esse é o mais importante. Você estar um pouco nervoso não vai te atrapalhar, você gaguejar em alguma coisa não vai te atrapalhar. Respira e se prepara muito antes da entrevista. A Thali perguntou, se a empresa perguntar por que saímos da última empresa, como responder de forma neutra que foi por conta de um problema de gestão? A chefia era sem organização. Vamos lá, gente. Quando alguém te perguntar o porquê você saiu da última empresa, o foco não é falar mal da empresa anterior. E não é nem uma questão só de ética, porque isso é importante, mas também é uma questão de você não focar a entrevista na sua experiência anterior. Então, normalmente, assim, escolha respostas, amenizar a resposta, né? Então, eu saí de lá porque o gestor era desorganizado, você pode falar assim, eu não me adequei muito bem à questão de estrutura, eles são mais flexíveis lá, eu gosto de processos um pouco mais estruturados. Lindo, maravilhoso. Teve uma vez que um moço veio falar comigo no direct do Instagram e ele contou uma super história do porquê ele queria sair da empresa, que a empresa tava falindo, a empresa não tava conseguindo cumprir todas as entregas dos clientes e tinha várias reclamações do Reclame Aqui. Gente, juro pra vocês, foram tipo uns 4 parágrafos pra contar mal da empresa. Ele me perguntou, Lu, o que eu falo na entrevista? Aí eu falei, fala que a empresa tá falindo. É isso, assim, o entrevistador é um funcionário, assim como você, ele entende que se a empresa tá falindo, você quer sair. Não precisa contar toda a história da empresa. Conta o porquê de maneira sincera, mas se atendo aos fatos que realmente são relevantes. E por último, o Zopa... Ai, gente, por favor, coloque o nome de vocês no nick, né? Porque não pode perguntar o salário logo de início. Mas, meu amor, quem disse que não pode perguntar o salário logo de início? Pode perguntar, sim, o salário. Infelizmente, muitas empresas ainda não falam o salário ali, não publicam o salário, ou muitas vezes deixam para abrir o salário já no final do processo seletivo. Mas uma coisa que a maior parte das empresas fazem é, logo numa das primeiras conversas, pergunta qual que é a sua pretensão salarial, ou qual que é o seu salário atual. Então a empresa ali, a pessoa que tá fazendo a seleção, ela vai ter uma noção de continuar com você no processo ou não, dependendo se o salário tá adequado para o que a vaga vai te oferecer. Se essa questão salarial for muito importante para você, você pode sim perguntar. O máximo que vai acontecer é a pessoa não poder abrir para você qual que é o salário, e você pode perguntar, poxa, mas a minha pretensão é entre tanto e tanto, tá alinhado a isso? Cara, você pode perguntar. Você não precisa ir para uma próxima etapa de seleção se a vaga não estiver alinhada com você. Então, pode perguntar. Se você quer aprender a se preparar para uma entrevista, você entender todo esse bastidor de como funciona um processo de seleção, o que o entrevistador tá querendo saber com cada uma das perguntas, aqui embaixo da descrição tem o link do workshop Abrir na Caixa Preta da entrevista. Nesse workshop eu te explico todo o passo a passo de como funciona uma entrevista, como funciona o processo seletivo e como você se prepara para ela. Então, clica aqui na descrição e vai lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.